Olá, eu sou a Juliana Rodrigues de Oliveira, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás, também sou membro do Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas, vinculado ao CNPq, orientada pela professora doutora Manuela Rodrigues, e vou falar um pouco da minha pesquisa, Perseguindo o Fio de Ariadne, Produzindo Presenças para Sobreviver à Catástrofe, que é uma pesquisa que nasce, né, um projeto que nasce no contexto de um luto não vivido, né, que eu perdi a minha avó, Dona Leonor, em março de 2020, apesar de ela não ter morrido de Covid, ela morreu quando começa a vigorar o primeiro decreto sanitário no estado de Goiás, o que me impediu de participar dos ritos fúnebres, e houve da minha parte também um sentimento de que havia uma injustiça com a trajetória da minha avó, pela forma como ela teve que se despedir desse mundo, né? Sem que a gente pudesse estar próximo. E fiquei pensando em como eu poderia lidar com isso, estando no meu lugar de artista, né? Então, eu passo a pensar na autobiografia, ou seja, nessa experiência pessoal, dentro de uma pesquisa em arte. Então, penso na autobiografia como um material, onde eu vou buscar elementos para atrelar, né, para aliar com as minhas estratégias poéticas, a fim de construir imagens que sejam capazes de produzir esse vínculo ou de representar esse vínculo formativo que eu tenho em relação à minha avó, que era a minha grande referência de ser humano, de mulher, e que com a partida dela eu acabo ficando um pouco perdida, como se o desaparecimento dela pudesse implicar no meu próprio desaparecimento. Então eu passo a buscar produzir essas presenças, né, apontar em que aspectos da minha existência a minha avó continua viva e presente junto de mim. Passo a pensar também numa espécie de cultura visual afetiva a partir daí, né? De um tipo de contravisualidade, dessa visualidade pandêmica, formada por desespero, por milhões de famílias enlutadas no mundo inteiro, por centenas de milhares de famílias enlutadas no Brasil e que passam por um processo de luto parecido com o meu. Então, pensei que talvez eu buscando esse caminho dentro da produção artística para lidar com essa questão, de que talvez eu possa apontar para essas pessoas também uma possibilidade, né? Já que a gente se sente tão impotente em relação a essas coisas. E então, eu já tinha uma produção de cerca de uma década junto ao coletivo Bunker, na qual eu já discutia a questão do afeto, e a questão da relação, dos jogos de poder das relações. Nós trabalhamos muito com as questões de corpo, e um elemento muito importante que eu trago dessa trajetória junto ao coletivo Bunker é a metáfora do novelo como relação, né? De pensar nesse fio do novelo como uma metáfora para o fio da vida e do entrelaçamento, né? Então, a gente já usava esse objeto em performance para representar esse fio que conecta essas vidas, né? Outra questão que eu trago também do coletivo Bunker é que em 2018 eu e José começamos a pensar nessa questão de ausência e presença, porque nós trabalhávamos na mesma escola, eu como professor, ele diretor, e a gente sempre estava junto fisicamente, mas a gente tinha uma dificuldade de ser bunker e de atuar junto, né? Então a gente começa a brincar um pouco com isso. A gente faz uma performance presente, física, orgânica, mas que é projetada e que ao mesmo tempo ela é repetida sem essa organicidade. Então a gente começa a jogar com a questão da ausência e da presença. Outro ponto ativador importante é essa imagem da Ana Maria Maiolino. Eu entrei em contato com ela em 2016 e que foi a primeira vez que me deu esse insight, né, de que talvez eu devesse tratar das relações do meu ponto de vista feminino e considerando essa questão da matrilinearidade, porque para mim era
extremamente fundamental que eu trazia da minha ancestralidade feminina. Até que em 2019, aqui eu estava no puerpério, meu filho tinha pouco mais de um mês, num Dia das Mães, eu recebi uma ligação me avisando que meu primo iria levar minha avó para minha casa. Então, eu percebo que tinha ali 4 gerações de mulheres da minha família. Me lembrei dessa imagem da Ana Maria Maiolini e pedi para que meu marido fizesse essa fotografia, né? Depois, inclusive, escrevo um texto que termina com essa frase: meu primeiro Dia das Mães, o último dela, meu primeiro filho, o último bisneto. Assim a vida segue misteriosamente seus ciclos, né? Então, dentro dessas perspectivas todas, eu passo a pensar, então, em como circular, né? Se eu vou produzir essas imagens e se eu vou tentar produzir essa presença da minha avó, onde eu vou colocar isso? E aí eu percebo uma movimentação de migração para o Instagram. E foi quando eu decidi criar o perfil, a Nuviô Memorial, que é onde eu agora começo a colocar, né, as produções, as experiências que eu tenho feito dentro desse processo e que eu vou passar, então, a alimentar periodicamente, tanto com os trabalhos prontos, quanto com o próprio processo, né, do que eu venho produzindo. E aí a primeira imagem que eu fiz foi essa imagem que o desenho me inspira no semblante da minha avó naquela fotografia, e essa frase que ela sempre me acalentava com ela, né? Desacorçoa não, filha, né? Não desanima, as coisas podem dar certo. E era assim que ela me olhava. E eu fiz esse desenho sobre papel vegetal, com marcador, porque a intenção é de que ele seja utilizado em serigrafia para produzir camisetas, que foi uma estratégia também que eu pensei para circular fisicamente esses trabalhos, né? Sobre anuviou, é importante eu dizer também que é um termo que a minha avó utilizava para falar do tempo nublado, mas que também ela utilizava para quando a gente está com a mente confusa, né? Quando a gente está muito preocupado. E eu tenho transtorno de ansiedade e sofro com isso desde criança, e ela me percebendo dessa forma, ela costumava me aconselhar a dar uma volta para desanuviar, né? E eu tomei esse termo com uma licença poética para dizer que ela torna nuvem, né? Que ela foi habitar o céu. Aqui eu uso essa expressão, Deus do livre, que minha avó usava muito, e que a gente brinca dizendo que é uma expressão do goiano raiz, né? Então, eu junto também com o meio cultural que eu circulo, que é o meio do rock, né, do metal, e aí eu criei essa estampa. Mas eu comecei também a me interessar pela questão do relicário, pela questão dos amuletos, e aí eu comecei a encontrar alguns pedacinhos de madeira, e como eu voltei a trabalhar com artesanato, tenho tido uma aproximação com o artesanato, eu senti vontade de trazer isso para esses pedacinhos de madeira e criar esses pequenos amuletos, inspirada em tratamentos que a minha avó oferecia para gente, né? Então, a primeira é uma flor de sabugueiro, que era utilizado para tratar gripe, resfriado. E a segunda, acho que o que tem mais a ver, assim, comigo, principalmente, que é a erva cidreira, que era um chazinho que a minha avó sempre fazia para me ajudar a me acalmar, né? E, por fim, eu tenho trabalhado nesse processo, construído um livro de artista, em que eu senti vontade de voltar a trabalhar com novelo. Então, eu começo a colar esse fio e fazendo essas idas e voltas e essas dobras, e tentando traçar um caminho, trilhar um caminho sem que esse fio seja rompido. E no que eu começo a construir esse trabalho, eu percebo que eu tive uma sensação muito próxima das caminhadas para desanuviar, né? Caminhar para desenrolar a cabeça. Então, eu começo a pensar que existem outras formas de caminhar. E uma coisa que surgiu também foi uma vontade de trabalhar com uma cor, e quando eu começo esse bordado, eu me lembrei do ato de serzir, que é uma coisa que a minha avó fazia para reparar nossas roupas, né? E me toquei de que era a sensação que eu tinha quando eu voltava para ela, né? De que eu me machucava muito, e quando eu chegava, ela que era mais baixa do que eu, me dava um abraço na ponta dos pés,
e com essa ação ela conseguia cerzir todos os buracos do meu coração, né? Então eu quero desenvolver mais essa ideia desse devir, dessa caminhada com o barbante e dessa ideia do coração cerzido. Por enquanto fica por aqui, mas quem tiver interesse pode seguir o perfil Anuviô para poder acompanhar mais esse processo. Muito obrigada pela oportunidade. Deixo aqui as minhas referências.